Você acha que o empreendedorismo, assim como num pedacinho específico, não do contexto todo, que é muito bom que o Felca trouxe um assunto polêmico, que é necessário. Com certeza. A gente está falando de um problema que, na verdade, é muito mais embaixo do que até o que o próprio Felca está expondo. Eu, inclusive, mandei uma mensagem para ele falando, cara, vamos gravar um conteúdo que tem muito mais buraco nessa história e tem muito mais lacuna para ser tocada, muito mais ferida para ser tocada, do que simplesmente mexer só nesse vespeiro, até porque é fundamental. Mas pegando um recorte do empreendedorismo, do assunto adultização do adolescente, né? Do pré-adolescente ali. Você acredita que foi certo, foi errado isso ou não? Cara, na minha visão, o que ele quis passar ali naquele vídeo foi justamente criticar as nossas falas no podcast. Foi o que ele errou porque ele não de fato, ele faltou com profundidade. Ele não procurou ali o meu conteúdo, ele não foi ver de fato aquilo que eu tava fazendo, o meu podcast por inteiro, a minha narrativa por inteiro, ele julgou com base no corte. Então, se ele escutasse a história por completo, ele teria uma outra percepção. Mas eu entendi a crítica dele, inclusive a crítica dele é sustentada com base em narrativas que, na minha opinião, também foram exageradas, né? A gente falava muito ali sem estratégia, eu concordo com isso. Afinal, a gente vai aprendendo, ninguém é perfeito, a gente vai sempre aprimorando. Mas o ponto é, ele colocar aquilo numa caixa de adultização para justamente problematizar. E na minha visão isso não é certo, afinal há N outras coisas a serem problematizadas, né? E tem que problematizar ali, por exemplo, um jovem que hoje usa drogas, vai numa festa, ou que tá no celular o dia inteiro. Esse jovem, dificilmente ele é problematizado. Ele é visto como normal porque a maioria determinou isso. Então, na minha visão, ele deveria reformular esse conceito e bater no real problema, e não num jovem ali que tá tentando empreender, que ele tá construindo uma audiência, construindo recursos, negócios. Esse jovem deveria ser muito mais valorizado. E aí já entra numa outra crença coletiva, que é o que eu te falei, que o brasileiro ele vê o empreendedor como vilão, ele não vê o empreendedor como herói. É uma crença coletiva muito mais política do que social. Então ele vê aquilo como a raiz do problema, o rico como problema. Então, quando ele vê um jovem fazendo isso, aí desperta um gatilho ainda mais profundo nele, o que faz com que ele critique, entende? Então esse que é o ponto. Muito bom, muito bom. De fato, é porque ele viu só um corte, talvez só um pedaço, e ainda desse corte fez um recorte micro, e ele tem uma mídia muito grande. De fato, o assunto tem que ser evidenciado, mas tem que ser explanado em todas as variáveis possíveis, até porque os buracos são mais embaixo, no geral. E tem o outro lado da moeda, né? Uma coisa é falar da adultização da criança, mas ninguém quer falar também da infantilização do adulto. Legal. Ou seja, a gente tem o outro lado da moeda, inclusive eu falei com o Rafa também sobre isso, porque isso também tá sendo um ponto que a gente precisa enfrentar. Porque beleza, você sai da juventude, onde você era um abusado, e agora você se torna um adulto abusador. Então o problema não é só falar da defesa das crianças, mas é também do confronto aos adultos que violentizam. Então, o ponto, os buracos são mais embaixos, né? A gente tem estatísticas no Brasil que são assustadoras, né? Eu vou falar ainda mais em torno do que eu vivo como fé, né? Por exemplo, a cada 10 homens cristãos que se dizem estar na igreja, 7 a 8 consomem pornografia. Primeiro, contradiz contra a sua regra de fé, conduta moral, né? Princípios e valores. Segundo, que a gente começa a ver outras estatísticas nessa tangente. O feminicídio no Brasil ele é maior para homens cristãos do que para homens não cristãos. Então, dentro da fé, por exemplo, a gente já tem um conflito de princípios e valores. A moralidade foi deturpada nesse sentido. Mas quando você vai para a realidade da vida no todo, né? Para qualquer um, tendo fé ou não em Cristo, se dizendo cristão ou não, o problema não é a adultização da criança em si. Porque isso é o resultado do que os adultos fazem.